Pessoal, nós vamos resolver agora então a questão de número 30 do vestibular da FUVEST 2025, tá certo? No caso, estamos falando aqui, né, da prova da primeira fase, a prova com questões objetivas, né? A prova foi aplicada dia 17 de novembro de 2024, mas enfim, os candidatos que prestaram esse exame, enfim, que se submeteram, né, a esse exame, ingressarão, né, na USP em 2025. Então, enfim, seria o vestibular FUVEST para 2025. Perfeito? Bom, e no caso aqui, estamos falando da prova V1, tá certo? Caso você tenha feito alguma das outras provas, mas lembrar que as questões são as mesmas, apenas colocadas numa sequência diferente em cada uma das provas, tá certo? Mas no caso aqui estamos falando especificamente da prova V1. E essa então, na prova V1, é a questão de número 30, tá certo? Vamos lá então. A imagem a seguir ilustra o aparecimento de uma barreira que promoveu separação de uma população de rinocerontes e consequente redução no tamanho das populações resultantes, né? Então você tinha aqui uma certa população de rinocerontes, né? Foi colocada uma barreira, né, física, uma cerca, deixa eu representar aqui como casinhas, mas enfim, né, é uma barreira física separando essa população, né, que originalmente era única, e passamos então depois a ter duas populações, né? E aí em cada um, né, dos rinocerontes aqui nós temos círculos coloridos, né, que representam aí, grosso modo, né, a bagagem, né, por assim dizer, genética de cada animal, né, de cada espécime. Mas então vem a pergunta. É correto afirmar que nas populações fragmentadas, né, as populações que resultaram da fragmentação daquela população única, né, que havia no início, né, então é correto afirmar que nas populações fragmentadas ocorre, e aí então vem as opções. Maior variabilidade genética? Não, é de esperar que não, né? Eu tinha uma população, ele não diz quantos números, qual o número exato, perdão, né? Quantos animais exatamente, mas era uma população relativamente grande que foi segmentada em duas, né? Então o número ali de animais, né, passíveis de, né, cruzarem, de reproduzirem entre si, diminuiu em cada uma dessas populações em relação à população total, à população geral inicial, né? Então devo esperar uma maior variabilidade genética? Não, na verdade devo esperar uma variabilidade genética menor, né? Tá certo? Isso inclusive fica ilustrado aí nesses círculos coloridos, né? Dá para perceber que, digamos, né, o número de cores, né, diferentes em cada animal diminui, né? Mas enfim, letra B. É de se esperar então, né, nessas populações fragmentadas. Maior risco de aparecimento de doenças genéticas recessivas? Né? Sim, né? Sim. Letra B, sim. É uma boa alternativa, né? Se eu tenho, no caso, uma população maior, fragmentada, né, dividida em duas populações menores, né, em vez de eu ter uma variabilidade genética maior, né, que eu tinha na população total, na verdade vou ter uma variabilidade genética menor, né, em cada uma dessas populações, resultantes, né, da fragmentação, da segmentação da população maior, né, menos animais para cruzarem entre si, de forma tal que o aparecimento, né, de doenças genéticas recessivas, ou enfim, né, de caracteres, de um modo geral, associados a genes recessivos, mas no caso aqui o foco é nas doenças, né? Maior risco de aparecimento de doenças genéticas recessivas? Sim, por conta dessa menor variabilidade genética, menos animais, né, para intercruzarem entre si, devo esperar então que, enfim, tudo aquilo, né, grosso modo falando, associado aos genes recessivos, passe a ficar mais em evidência, por assim dizer. Então a letra B é uma séria candidata a ser a resposta correta, mas temos ainda as outras letras, né, C, D e E. Verifiquemos então o que elas nos trazem. Letra C. Menor frequência de mutações, né? Devo esperar uma menor frequência de mutações. Bom, mas a mutação, em princípio, não necessariamente será causada aí por conta da existência de maior ou menor variabilidade genética, né? Enfim, outros fatores podem influir aí nas mutações, né? Enfim, então não, em princípio, né, eu tenho uma população maior
fragmentada, segmentada em duas menores, no que diz respeito à incidência ou frequência de mutações, isso por si não deve fazer qualquer diferença. Então, letra C, não. Letra D. Seleção natural dos indivíduos com características genéticas dominantes. Bom, mas como eu dividir a população, né, dividir a população maior em duas, tem uma variabilidade genética menor, então como é que isso deve promover uma seleção natural dos indivíduos com características genéticas dominantes? Né? Também não faz sentido, inclusive contradiz-se, né, com a letra C, que aí sim faz sentido, né? Nós devemos esperar que as características recessivas, né, dada a menor variabilidade genética, dado um menor número de animais para intercruzarem entre si, devemos esperar então que as características recessivas passem a ficar, por assim dizer, em relevo. Né? Então, a afirmação da letra D, né, com relação a essas populações fragmentadas, deveríamos esperar uma seleção natural dos indivíduos com características genéticas dominantes, não é correta, por certo. E letra E, favorecimento da mistura entre elas. Né? Bom, mas aí ficou um pouco ambíguo, né? Mas ele está falando entre elas, entre as populações. Né? É correto afirmar que nas populações fragmentadas. Né? É claro, se eu pegar uma população maior, dividir em duas, o cruzamento entre os indivíduos dessas duas populações agora diminuídas, né? Que eu peguei uma maior e dividi em duas, o cruzamento entre eles foi favorecido, né? A mistura entre eles foi favorecida entre os indivíduos dessas populações menores, resultantes da fragmentação da população maior. Né? Mas, enfim, aqui diz respeito com relação às populações fragmentadas. O favorecimento da mistura entre elas, como assim? Se eu peguei a população maior, dividi em duas, existe uma barreira física separando, né, essas duas populações, como é que isso vai favorecer a mistura entre elas? Essa alternativa, evidentemente, não faz qualquer sentido. Né? Então, a letra B das alternativas postas é a única alternativa, digamos, que faz sentido, né? Dadas as informações postas aqui no enunciado, que se associam inclusive com a figura, né, que foi colocada. Né? Então, devo esperar, né, nessas populações fragmentadas, maior risco de aparecimento de doenças genéticas recessivas, né, por conta de eu ter justamente um número menor de indivíduos, né, para intercruzarem entre si, uma menor variabilidade genética, e isso termina favorecendo, né, a que as características genéticas recessivas terminem, digamos, ganhando relevo, e isso inclui aí as doenças. Né? Então, maior risco de aparecimento de doenças genéticas recessivas, letra B de bola, B de bravo, é a resposta correta para a questão de número 30 da prova V1 do vestibular 2025 da FUVEST. Tá certo? Muito obrigado então e até a nossa próxima questão.